Bendito Deus, Pai querido, Senhor dos exércitos celestiais, bendizemos a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, ó Deus. Te louvamos, meu Senhor, pela igreja, suplicamos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, os nossos ajudadores. Manifesta, ó Deus, o Teu grande poder. Nos dá, ó Senhor, a graça para continuar, a alegria de servir. Ó Deus, opera no nosso coração. Nós te louvamos, Pai, pelos nossos irmãos que estão sempre conosco. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a igreja. Abençoa crianças, jovens e adultos, os teus ministros, Pai. Guarda, Pai querido, aqueles que ministram a tua igreja, a palavra, a instrução. Ó Deus, a comunhão. Amado Senhor, opera poderosamente na vida da igreja, na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é uma organização de caráter espiritual sacro que busca servir a Deus e à humanidade. O serviço da Igreja na presença do nosso Deus é para glorificar a Deus e auxiliar o homem. Porque esta é a tarefa da igreja. O Senhor constituiu a igreja para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos e agirem em conformidade com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a obra de Deus de tal forma que o nome do Senhor seja exaltado. O nosso texto é Romanos capítulo 2, versículos 10 a 16. Glória ao nosso Deus. Romanos 2 e 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E todos os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, nossos irmãos e amigos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela manifestação do teu amor em Cristo Jesus. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, todos os leitores da Bíblia sabem a qualificação do apóstolo Paulo, um homem de excelente formação, identificado como
alguém que foi educado, formado, aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da época, e não temos nenhuma dificuldade em entender e admitir que Paulo era um profundo conhecedor da palavra de Deus e também um profundo conhecedor das leis dos homens, das leis romanas. Ele, como cidadão romano, nascido em Tarso, ele entendia muito bem e fazia por habilidade a aplicação de princípios da lei de Deus em relação aos homens e, pela mesma habilidade, ele fazia a aplicação de qualidades dignas dos homens, tomando por base a lei de Deus, que mesmo determinadas pessoas ignorando a lei de Deus como um tratado, mas por serem pessoas de bem, pessoas de boa índole, pessoas bem instruídas e com boa vontade e qualificação no aspecto humano, estas pessoas agiam de forma digna. Eles agiam de uma maneira, aquele entendimento dos gregos em relação à ética. Um praticante da lei, por estar envolvido na sinagoga, por estar envolvido no templo, por estar, de alguma forma, atrelado aos princípios do judaísmo, era muito importante e grandemente louvado. Agora, um gentil, a exemplo de Cornélio, um gentil a serviço do império, e ter atividade e testemunho tão digno que recebessem visita angelical, orientação divina, como ele recebeu, era extremamente importante no conceito do apóstolo de Jesus Cristo, conhecedor da lei dos homens, conhecedor da lei do Senhor e transformado pelo poder do Evangelho. Então ele fala sobre o juízo, no contexto da leitura que eu fiz, ele fala sobre os juízos de Deus, segundo a verdade. Ele fala do homem que julga as coisas sendo meio praticante, sujeito que julga os indivíduos e faz as coisas que os indivíduos faziam. No comecinho, por exemplo, o versículo 1, ele diz: portanto, és inexcusáveis quando julga, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julga faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, ele descobre, ele tira o véu dos atos humanos mediante esta interação, deixando bem claro que ninguém escapa da real avaliação feita pelo Senhor. Então ele fala das bondades, das riquezas, da benignidade, da paciência, da longanimidade do Senhor, para que o homem que age de uma forma coerente, mesmo não estando ligado ao templo, à sinagoga, mas agindo simplesmente por uma questão de coração, uma questão de princípio, o que os gregos chamavam de ética, recebe a aprovação. Por isto, na leitura, aqui onde eu comecei, no versículo 10, ele diz: glória, porém, e paz, e graça, e honra, e paz a qualquer que faz o bem.
Primeiramente, ao judeu. O judeu era instruído desde o nascimento, o judeu era circuncidado, o judeu era informado, orientado sobre o valor de cada coisa, de cada princípio. E ele diz: primeiramente ao judeu e também ao grego. Deus é o Senhor de todos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí ele faz aqui no versículo 12, esta leitura que ele faz que ninguém fez antes. Porque todos os que sem lei, o sujeito não é obrigado, ele não tem uma obrigatoriedade com a lei. Por isso Paulo diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sem lei, ele não observou a lei, não conhecia a lei. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. A ignorância aqui não é álibi. A ignorância aqui não serve para defender, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia não é uma desculpa, não é validada, não valida o crime, não valida a iniquidade, a corrupção. O ignorar não valida. Todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E no versículo 13 ele diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ouvir a lei, conhecer a lei é ser bom, ser bamba na lei, não muda, não faz diferença. Todos os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Por quê? Porque ouviram, porque conheceram, porque recitaram. Não. Mas os que praticam a lei, os que conhecem que é necessário ser dignos, é necessário honrar ao próximo, é necessário cumprir dever. É muito importante. Porque quando os gentios, na verdade é o 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, que impõem em prática as coisas que a lei descreve. Mas eu nem sabia que era lei, eu nem sabia que estava escrito, mas a minha consciência mandou, ordenou que eu agisse assim. Isso é um princípio da lei, está escrito, está escrito. O sujeito é cumpridor da lei, não conhecendo a letra da lei. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Praticou a lei, não conhecia o princípio, mas a ética, a personalidade, a dignidade, fez com que esta pessoa agisse de uma forma condizente com a lei. Mas ignorava a letra, ignorava, não era conhecedor do código legal, mas era praticante do ato legal. Isto é glorioso, principalmente no que diz respeito ao tratar com Deus, o tratar com a igreja de Deus, com o povo de Deus. No versículo 14, agora sim, o versículo 14 ele diz, porque quando os gentios, que não têm lei, não tinha a lei dos gentios, os gentios têm algum código. Existe uma discussão sobre Hammurabi, o código de Hammurabi. Alguns tolos chegam a dizer que Moisés
plagiou, copiou, imitou Hammurabi. Não tem nada a ver. O que coincide no código de Hammurabi ou qualquer outro código com o que Deus ordenou por revelação, Moisés escreveu, é comum a todos. Deus criou o ser humano. Deus é o Senhor de todos. Deus é ética. Deus é justiça. Deus é pureza. Deus é fidelidade. Deus é maravilhoso em tudo. Deus é extraordinário em tudo. Então, quando os gentios que não têm lei praticam a lei, não conhecendo o código, eles estão simplesmente louvando a Deus com seus feitos. Louvando a Deus com seus feitos. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, fazem por ética, por prática, por consciência. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, que estão na lei, que a lei regula, não tendo eles lei, para si são lei. Ele cumpriu a lei sem conhecer. Ele cumpriu a lei porque tem consciência. Foi criado por Deus para amar o próximo, para assistir os filhos, para zelar pela sua família, para zelar pelo seu cônjuge. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que a lei ensina, a sua prática se torna lei. São lei. São praticantes da lei, não conhecendo a letra, não conhecendo o código, não sendo obrigados. Fazem isto voluntariamente pela qualificação humana, pelo pensamento, pelo juízo de valores das coisas de Deus e das coisas dos homens. Eles, os gentios, fazendo isto, mesmo não conhecendo a lei, para eles são conhecedores da lei. A prática os qualifica como conhecedores da lei. Eu nem sabia que estava escrito, mas eu fiz. Pois é, isso é maravilhoso. No versículo 15, diz assim: os quais a obra da lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. A obra da lei, eles mostram a prática da lei. As obras que a lei recomenda, esses, por consciência, praticam, e diz aqui o texto sagrado, que é porque ele tem aquele praticante da lei que não conhece a letra, mas ele faz o que a lei ordena, mesmo ele ignorando a ordenança, ele faz porque ele tem uma lei escrita no coração. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Isto é um conjunto. É um agrupamento de princípios. A consciência, a emoção, o coração, levando a pessoa que ignora o código a praticar o código desconhecido.
por ser uma pessoa que tem temor de Deus, amor ao próximo, cumpridor do dever. Cumpridora, uma pessoa cumpridora do dever. Eles têm a lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Coração, consciência e pensamento. Quer acusando, quer defendendo. A consciência acusa. João trabalha este tema na primeira epístola. Se a nossa consciência nos acusa, o maior é Deus. A consciência não se sobrepõe à graça, à liberdade. A consciência não se sobrepõe à revelação, à escrita, à palavra. João diz: se a nossa consciência nos acusa, nos condena, o maior é Deus, que já nos livrou de toda condenação quando abraçamos a graça, quando recebemos a graça. E aqui o apóstolo Paulo, no último versículo do nosso texto, diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, esta lei estará tão viva na mente de quem fez, como se tivesse sido um guardador da lei pelo fato de conhecê-la. Foi um guardador da lei não conhecendo. No dia de Deus, quando Deus julgar os segredos, revelar os segredos, cada um recebe o prêmio, o benefício. E Paulo conclui dizendo: por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus não nos tratou segundo os nossos atos, senão ninguém escaparia. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos encha de graça e nos qualifique e capacite-nos ainda mais para o seu serviço e o seu louvor. Vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração, um conteúdo com nomes de irmãos e seus familiares. Irmãos, irmãs, ministros de Deus, e é bom a gente orar. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza em nos chamar para os teus átrios. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pela esperança da nossa reunião com Ele. Obrigado, ó Deus, pela obra redentora realizada na cruz do Calvário. Amado Pai, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, ajuda e guarda os meus irmãos na cidade, no interior, na juventude, na meia-idade, na ancianidade. Toma em tuas santas mãos os anciãos da tua casa. Pai bendito, o santo ministério da igreja, guarda os teus ministros, guarda, Senhor, cada vida. Ajuda-nos a andar na tua presença, a guardar os princípios e esperar, meu Senhor, com paciência a consumação. Deus bendito, Deus fiel, Senhor dos exércitos celestiais, ouve as nossas petições. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e, se o Senhor permitir, a gente volta. A paz do Senhor. E o Senhor vos guarde em seu bendito amor cada dia. Amém.